Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Vinegro. Vamos falar aqui do Brasileirão que volta amanhã, né? Depois de um mês sem jogos, voltaremos às nossas atividades normais. E falar um pouco de Corinthians, cara. O presidente afastado Augusto Melo denunciado pelo Ministério Público. André Sanches, uso indevido do cartão corporativo do Corinthians no seu segundo mandato. Uma provável escalação, né, do Timão para o jogo contra o Red Bull Bragantino no domingo. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Deixe seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo, pois dou uma moral para vocês. E deixe o like, tá galera? Deixe o like, agradecendo os novos inscritos no Kawaii, Instagram, Facebook, TikTok e os inscritos seguidores, né? Nesses outros canais e os inscritos no YouTube, beleza? Vamos lá, gente, falar do Brasileirão, que volta amanhã, 13ª rodada. Às 16h30, o Flamengo recebe o São Paulo. Jogo bom, hein? Jogo bom para assistir amanhã. No mesmo horário, o Internacional encara o Vitória, lá no Sul. Às 18h30, o Vasco da Gama faz o clássico com o Botafogo. E às 21h, o Bahia recebe o Atlético Mineiro. No domingo, às 19h, o Timão recebe o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. O Cruzeiro, às 20h30, encara o Grêmio. O Fortaleza recebe no mesmo horário o Ceará, faz o clássico lá no Nordeste. E o Juventude, na segunda, às 20h, recebe o Sport. Não jogam Santos e Palmeiras, que seria o clássico, né? Palmeiras acabou dando um pouco de folga para os seus jogadores. E o Mirassol, que iria enfrentar o Fluminense que também, né, como avançou até as semifinais, está aí descansando, né, para retornar ao brasileiro. E vamos lá. Por que eu vou falar de uma provável escalação? O Corinthians ainda tem treino amanhã, mas talvez eu não faça vídeo. Ah não, o vídeo que eu vou fazer amanhã será sobre a final do Mundial. Agora eu lembrei por que eu não vou fazer o vídeo do Brasileirão, né? Amanhã será um vídeo curtinho, mas sobre uma análise do que esperar de Paris Saint-Germain e Chelsea. Então vamos lá. Prova escalação, e aí me preocupa, que você fica um mês sem jogar, e aí quando volta, mais do mesmo. O Souza, Mateuzinho, Kaká e Gustavo Henrique, Matheus Bidu foram os que treinaram. Bidu no lugar do Andileri. Maicon. Dorival vai morrer abraçado com o Maicon, hein? José Martins, André Carilho e Rodrigo Garro. Na frente, Romero e Memphis Depay. Depois de toda essa polêmica que deu aí com o Memphis Depay, não sei como vai ser a reação da torcida, né? Mas vai ser difícil também encarar o Red Bull Bragantino, que tem a lei do ex, né? Lá tem o zagueiro Pedro Henrique, lá tem o Juninho Capixaba, tem mais um jogador que era do Corinthians que tá lá, né? Agora me fugiu a memória. Mas se eu não me engano, acho que tem mais um ou dois, viu? Mas fica aí, tem a lei do ex. O problema é esse, tem a lei do ex lá. Ah, Gabriel volante. Não gostei da escalação, da provável escalação. Espero que tenha algumas mudanças. Espero que o Romero não jogue, seja o Thales Magno, né? Porque não dá, gente. Romero não dá. E olha o que vai acontecer depois que tiver a famosa debandada, viu? Isso me preocupa. Vamos lá, Augusto Melo, né, e ex-diretores Marcelo Mariano e Sérgio Moura, que foi superintendente de marketing, foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado no caso da Vai de Bet. Eles tinham sido indiciados, agora são denunciados, e aí tem o juiz que vai acatar ou não a denúncia para eles virarem réus.
Mas a gente vê que cada dia que passa o negócio vai ficando mais difícil para Augusto Melo, né? Ele que aposta tudo em 9 de agosto para voltar, né? Que vai ter a Assembleia dos Associados lá no Parque São Jorge, para ratificar ou não o afastamento dele ou o retorno dele para a cadeira de presidente. Eu duvido muito que aconteça isso, gente. E como eu já falei, eu detesto ficar falando disso. Eu quero falar só de futebol. Eu não quero ficar falando disso, mas não tem como, porque é o que chega, é o que o pessoal pergunta, o pessoal quer saber, e aí você não tá nem a par da situação. Você fala, isso aí eu não sei. E o time não tá jogando, então você não pode falar só de Corinthians, né? E a bomba, né? Que surgiu ontem também, André Sanches, com uso indevido do cartão corporativo do Corinthians no final do seu segundo mandato na presidência. Ele reconheceu e justificou. E aí, abre aspas para André Sanches. Bebi um pouco a mais, fecha aspas. Então vamos lá. Em entrevista a Léo Dias, o ex-dirigente confirmou a veracidade da fatura que circulou recentemente nas redes sociais com um total de 298 mil em despesas atribuídas ao cartão do clube. Que loucura, hein? Abre aspas para André Sanches. Usei sim o cartão do Corinthians. Foram 9 mil, afirmou Andrés ao portal do Léo Dias. Confirmou os gastos com passeios e hospedagens e refeições em Pipa, no Rio Grande do Norte, um dos destinos escolhidos para o Réveillon daquele ano. Abre aspas. Vou ter que repor ao Corinthians agora à vista. Vasculharam tudo e encontraram isso. Fecha aspas. Completou o ex-presidente. Referindo-se à repercussão no caso nas redes sociais e à apuração interna sobre as movimentações. Cara, isso aconteceu em 3 de janeiro de 2020. Período em que o clube não realizou nenhuma atividade oficial na região. Andrés atribuiu o uso do cartão a um erro não intencional, reforçando que a falha também envolveu o setor financeiro do Corinthians. Abre aspas, André Sanches. Talvez eu tivesse bebido um pouquinho a mais e acabei usando o cartão errado. Foi uma falha do financeiro também, que não cobrou na época. Justificou o ex-mandatário, que garantiu ter apenas se confundido com os cartões no momento do pagamento. Será? Será? Questionado sobre o motivo de não ter se posicionado antes sobre o episódio, Andrés alegou que preferiu aguardar a verificação dos documentos por parte da diretoria. Abre aspas. Eu só não falei nada antes porque o clube ainda estava tentando confirmar se era verdadeiro ou não. Eu não lembrava, isso foi em 2020. Fecha aspas, explicou. Abre aspas novamente. Vasculharam todas as minhas contas, todas as administrações que fiz e encontraram isso. Fecha aspas, finalizou. Lembra quando eu falei do sujo que fala do mal lavado? E estão vazando muitas coisas, né, meu? Tem até uma lei chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Você não pode ficar divulgando essas coisas, informações e tal. Mas olha o que está acontecendo. O Andrés que cantou aí, né, fez cagada atrás de cagada, junto com o seu parceirinho do Ilho, né, detonou aí o Augusto Melo, falando que todo mundo ia ver os erros, as coisas que ele ia fazer errado e tal, e começa a aparecer as dele. Por que não apareceu na época? E ele está cobrando o financeiro? Porque o financeiro era dele. Qual foi a conta que foi reprovada do seu Andrés e depois do seu Duílio? Do Roberto de Andrade antes e do Mário Gobi? Nenhuma, gente. Nenhuma. Nenhuma. Então reprovaram a do Augusto Melo, mas deviam ter reprovado lá atrás. Mas estava todo mundo ali, ó, com chavinho, entendeu? Por isso que aconteceu isso. Para mim não é novidade. Tá? E se vasculhassem mais, fizessem uma auditoria mais séria,
e aparecer podre atrás de podre aí que, olha... Essa é a explicação, gente, simples. Por que o Corinthians está afundado em dívidas? Porque o Corinthians tem uma dívida enorme, superior a 2 bilhões de reais. Tá aí, ó. Tá aí. Agora, com a cara mais deslavada, eu bebi um pouco a mais e confundi os cartões. Sei. Tá bom? Sei. Vamos esperar que chega dessas notícias e vamos falar só de futebol, gente. Sabe, eu gosto de falar só de futebol. Beleza? Galera, boa sexta-feira a todos. Sextou, né? Bom final de semana. Amanhã tem vídeo sobre o Mundial. E no domingo, se Deus quiser, tem vídeo. Porque tem a final do Mundial e depois tem o jogo do Coringão. É na sequência. Então talvez eu faça um vídeo só sobre o Mundial e depois sobre o Timão, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e vai Corinthians!